Amém, queridos, graças e paz, bom dia. Os irmãos estão animados? Amém. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, 3. Eu vou estar lendo aqui na versão internacional, nova versão internacional, e os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome nessa manhã. Deus, e te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuar, Pai Santo querido, de nos achegarmos ao Senhor, de glorificar o teu santo nome, Pai Santo querido, a oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de elevarmos, Pai Santo querido, os nossos pensamentos, as nossas vozes, Pai Santo querido, para te adorar. Abençoa, Pai Santo querido, o teu povo reunido aqui, abençoa o teu povo reunido, Pai, em cada igreja nessa cidade. Senhor Deus, que a palavra ministrada, Senhor Deus, em cada culto, Senhor Deus, possa atingir o coração, possa acertar o alvo de cada pessoa presente, aqueles que estão ouvindo, Pai, mesmo aqueles que estão distantes, que o Senhor possa, Senhor Deus, levar essa palavra pelos quatro ventos, Pai Santo querido, Deus, para que eles sejam alcançados, para que eles sejam transformados, curados, salvos e libertos, Pai Santo querido, de todo mal, Senhor Deus, de toda enfermidade, Senhor Deus, de todo ataque, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos, Pai Santo querido, Deus, que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, abra mesmo os olhos dos nossos corações, Pai Santo querido, para que nós entendamos perfeitamente, Senhor Deus, discernamos perfeitamente, Pai, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Fica à vontade. Hoje eu quero estar falando sobre perseverança. A palavra fala nesse texto que nós lemos, versículo 3, Espírito Santo falando a essa igreja de Éfeso, que era uma igreja que perseverava, que suportava sofrimentos por causa do nome de Jesus. Se nós formos olhar o livro do Apocalipse, eu muitas vezes costumo dizer que ele deveria ser chamado de perseverança, e não de Apocalipse, de revelação. Porque nós vemos do começo ao fim realmente o Espírito de Deus falando ao apóstolo João, inculcando na cabeça dos irmãos da igreja da época, nas igrejas que ele menciona aí, realmente essa perseverança, essa constância, né? essa firmeza, essa direção certa, um caminho certo que não se desvia para a direita, não se desvia para a esquerda. Uma coisa que nós precisamos nos últimos dias, ter um coração firme, um coração constante, um coração que não fique vacilando, que não seja como ondas do mar, que sacode, vai para um lado, vai para o outro. Precisamos realmente ser despertados para esses tempos. E foi uma demanda, queridos, que há séculos passados, de um pastor chamado John Stott, alguém deve conhecer, um teólogo muito famoso, uma pessoa estudiosa assim das Escrituras. E muitas vezes a igreja chegava para ele e falava assim: pastor, o que a igreja pensa a respeito, né, de divórcio, por exemplo? O que a igreja pensa a respeito de aborto? O que a igreja pensa a respeito de eutanásia? Você desligar aparelho de uma pessoa que está quase morrendo? O que a igreja pensa a respeito de um contrato comercial entre irmãos crentes e crentes? O que a igreja pensa a respeito de um contrato comercial entre irmãos crentes e não crentes? Muitas coisas, muitas demandas ele era perguntado. E ele resolveu escrever um livro chamado Os Desafios dos Cristãos, os Desafios dos Cristãos Contemporâneos, alguma coisa assim. Os desafios contemporâneos para esse cristão. E quando ele estava escrevendo esse livro, quando ele estava terminando a primeira versão desse livro, já havia uma demanda dizendo que aquilo que ele estava escrevendo já havia sido mudado. E ele edita o livro outra vez, pela segunda vez, acontece a mesma coisa. Quando ele está formatando uma opinião, que a igreja pensa, o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto, as coisas estavam sendo alteradas.
Na terceira e na quarta versão, antes da morte dele, 2011, ele já estava realmente em casa e ele e os irmãos, ele institui um substituto, uma pessoa que andou com ele muitos anos, para que ele terminasse a quarta versão do livro. Então, queridos, os cristãos e os desafios contemporâneos. Então, é uma demanda que a igreja tem. Constantemente, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a igreja tem essa demanda. E nós precisamos muitas vezes respondê-las. Para a gente aqui não é diferente. Muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, o que a igreja pensa a respeito de criação de filhos? O que vocês pensam? O que vocês líderes pensam a respeito disso? O que a igreja pensa a respeito de casamento, namoro, divórcio? O que a igreja pensa a respeito de união de uma pessoa do mesmo sexo? É corrente. É uma coisa que nós não podemos conviver sem elas. São presentes. O que a igreja pensa a respeito de aborto, autorização do aborto? E muitas vezes nós estamos assim, o que a igreja pensa a respeito da política? Ela deve se envolver ou não se envolver? São demandas que vão sendo criadas e que a gente tem que responder. Nós temos que falar alguma coisa a respeito disso. E a palavra que eu trago para os irmãos nessa manhã não é um pensamento da igreja, mas é um despertamento para a igreja. Nós não formatamos uma ideia a respeito desse assunto, mas é um despertamento para a igreja, para você ficar incomodado com isso, para você ficar realmente angustiado com isso, para você pensar que esse mundo que nós vivemos, nós não estamos isentos de qualquer coisa. E uma vez nos perguntaram o que a igreja pensa da mídia social. É que eu quero falar nessa manhã. Para os estudiosos especialistas, mídia social, ela se compõe Twitter, Instagram, Facebook, celulares e seus aplicativos, WhatsApp e tantos outros que as pessoas têm, né, nessa chamada mídia social. E é interessante, queridos, e eu trago para vocês assim alguns dados, e quero que você atente muito bem para isso. Alguns dados que podem definir a sua condição de um servo fiel. E nós temos percebido pesquisas ao redor do mundo, temos percebido, lido a respeito disso, que muitos irmãos, muitas igrejas têm entrado por caminhos diferentes por causa de uma mídia social. Ela encuca na sua cabeça. E isso é muito interessante. Primeiro dado, você vê, por exemplo, o Brasil tem 206 milhões de habitantes hoje. É fonte do IBGE. 250 milhões de celulares ativos. Mais de um celular por pessoa. Muita coisa. Em média, cada usuário de celular acessa o seu aparelho 1.500 vezes por semana. Certamente que no nosso meio aqui tem muitas pessoas com celulares. Cada vez que você toca para ver alguma coisa, cada vez que você toca no aparelho, eles dizem que você está gerando ali uma impressão digital, uma informação. Como eles conseguem saber isso? Pergunta para o Moisés, pergunta para o Alexander, pergunta para o Hermes e aqueles curiosos dessa mídia. Mas é muito interessante. Uma outra coisa interessante, com essa chegada dessa mídia social, né, celulares, mais Facebook, mais Instagram, mais Orkut, mais Twitter e os seus parentes, muitas pessoas acometidas, isso é pesquisa real, acometidas de depressão, ansiedades, angústia, esquizofrenia. A gente nunca percebeu tantas pessoas envolvidas com isso. Era para ser diferente. Era para a gente realmente ter mais contatos, era para a gente se soltar mais, era para a gente realmente se envolver mais com as pessoas, mas tem se tornado o contrário. Cada vez mais nós estamos isolados, eremitas de um quarto, onde o nosso companheiro é um computador, nosso companheiro é um Facebook, nosso companheiro é um celular.
A gente vê muito assim na sala, muitas vezes nós estamos numa sala e alguém liga assim, ó, fulano, está na hora da reunião. Passado daria para entender que essa pessoa estaria distante, onde ela não pudesse chegar no quarto e falar assim, olha, nós vamos começar a reunião. Mas um está no quarto, outro está na sala. Sim ou não? Desse jeito. Mãe, será que a senhora pode vir aqui? Parece que a mãe está distante, Daniel, mas ela não está. Está na cozinha. Sei lá, está em outro lugar. Isso significa também que as pessoas que estão na cozinha, que estão no banheiro, que estão no banho, né, que estão no sanitário, estão com o celular do lado. Senão elas não atenderiam. Desse jeito. Outra coisa, nunca se receitou tantos ansiolíticos e antidepressivos. É um dado. Nunca se presenciou um número tão alarmante de suicídios entre jovens em idade laboral, produtiva. Aqui mesmo, vez por outra a gente vê isso. Recentemente nós tivemos notícia de mais suicídios. Pessoas em idade produtiva, 20 a 30 anos, não começou sequer a viver e elas já estão se destruindo. Deveria ser o contrário, a mídia deveria nos aproximar, mas ela está nos afastando cada vez mais. O que nós pensamos a respeito disso? Outro dado para você, crianças de 8, 10 anos, cada vez mais frequentam consultórios psicológicos, psiquiatras e analistas de análise. 8, 10, 12 anos. Cada vez mais crianças sendo medicadas com algum transtorno. Queridos, isso é preocupante. Se você imaginar, Igor, vem aqui rapidinho. Você mesmo. Se você imaginar, é uma mídia. Pede para colocar depois um Augusto Cury lá no final. Isso é uma mídia. Se você imaginar que antigamente essas crianças, elas tinham realmente algo de brincadeira normal. Muitas vezes aqui na igreja a gente vê crianças nas escadarias, 8 anos, 6 anos, com o celular. Às vezes nas nossas casas, para entreter essa criança, nós damos um celular, um tablet. Nós ligamos um televisor, para que essa criança se distraia com isso. Isso é preocupante, querido. Isso não está distante da gente, não. Por que isso é importante para você? Nós não queremos que as nossas crianças mais tarde frequentem consultórios psicológicos, nem psiquiatras. Não queremos um psicanalista com seu filho. Nós não queremos que ele tome remédios para acalmar a sua ansiedade ou para diminuir a sua depressão. Nós queremos uma geração, porque a palavra de Deus não tem promessa para isso. Não tem promessa sequer para um adulto. A palavra de Deus é completo. Se você, por exemplo, pesquisar o que significa shalom, paz no hebraico, está falando de uma coisa completa. Paz entre nós, paz com a sociedade, paz com a igreja, paz com Deus, paz comigo mesmo. Completo. Se você olhar a palavra souzo, salvação, no hebraico a mesma coisa, integridade. Eu estou bem comigo mesmo, estou bem com meus semelhantes, eu estou bem com Deus. Se você pesquisar Zoe, vida de Deus, a mesma coisa, integridade. Aquilo que vem do alto para me suprir. Eu não preciso de outra coisa, de outra substituição. Se você ler Tessalonicenses 5, sobre integridade, ele está falando também de um ser completo, corpo, alma e espírito. E assim você vai vendo muitas coisas na Bíblia. A promessa de Deus para você e para mim é exatamente integridade. Ele não nos quer ver no consultório psicológico,
Por ele não existiria nem psiquiatra. Não quer ver uma criança num consultório de análise. Quer ver uma criança brincando, sendo criança. E não sendo adulto precocemente. Uma outra informação preocupante. A mídia social tem se tornado uma droga, segundo alguns médicos, no sentido medicinal. O que é uma droga? Remédio. Alguma coisa que vem mudar o nosso organismo, não é assim? Sim ou não? Naná, que é de área de saúde, outras pessoas de área de saúde. Da mesma forma que essa droga, remédio, modifica a função do organismo, modifica as funções, faz mudanças fisiológicas e de comportamento, da mesma forma as redes sociais, a mídia social vai mudando seu comportamento. Filhos cada vez mais desobedientes, filhos cada vez mais independentes, adultos cada vez mais inconsequentes, estado físico, comportamento, fisiológico, psicológico, tem se tornado uma droga, medicinalmente falando. O que eles fazem? Contra-ataca essa dependência com remédios, uma outra droga. Psicotrópicos. Tarja preta, cada vez mais. Nunca se percebeu no meio da igreja tantas pessoas dependentes desses remédios. Nós vamos entender qual isso importa. Uma coisa importante também, não sei se alguém aqui já passou por concurso público, mas pelo menos habilitação já passaram. No passado, quando você fazia um concurso público e era chamado, você passava por uma bateria, chamavam de teste psicológico. A Leonesa, o Domingos, já passaram por isso, o Adilson, funcionários federais. Teste psicológico para ver como é que era o seu comportamento, para ver se diante de um não de um cliente você não pegava ele e socava ele na parede, diante de uma pessoa que chegasse no trânsito você não sairia do carro e tentava esbofetear ela. Teste psicológico, embora aconteça isso, para saber como é que essa pessoa realmente reagiria diante de algumas situações. Irani, não sei se faz hoje, mas habilitação, quando você passa, não sei se faz hoje, eu tirei minha carta há muitos anos, mas passava por uma bateria de testes psicológicos. Não sei se faz ainda, mas se não faz, deveria fazer. E esse fator, ou esse método que eles utilizavam, avaliava 5 coisas. Por exemplo, abertura. Qual o seu grau de abertura em relação a novas experiências? Depois, consciência ou consciosidade. Quão perfeccionista você é? Você é daquela pessoa que se você colocar essa folha assim, o pastor Davi chegar e mudar para cá, você vira uma fera. Não deveria mexer. Eu falei que deveria ser desse jeito. Sabe, queridos, muitos dos nossos conflitos entre casais é exatamente isso. A esposa limpa sua casa, coloca aquele tapete, o marido tem que chegar na ponta dos pés. Porque se tocar, ela vira uma fera. Como diria na minha terra, vira uma arara. Não sei por que julga o bicho dessa forma. Mas deve ser porque ela é toda matizada de cores, não sei. Muda, transforma. De repente você vê ela verde, quando ela abre as asas é vermelha, azul. Deve ser isso. Mas é para avaliar esse grau que você precisa realmente ter. Outra coisa, extroversão, para saber como vai lidar essa pessoa em relação ao grupo. Precisamos disso. Depois, afabilidade. Você é uma pessoa cooperativa, atenciosa. Isso era parte desse método, que chamava de 5 grandes, ou de teste psicológico. E por último, neuroticidade ou neuroticismo. Você se irrita ou se magoa com facilidade? Você é muito dodói? Por que eles faziam isso, queridos? Eles estavam querendo pessoas para uma empresa, para uma atividade afim específica,
onde eles precisavam aproveitar essa pessoa. Se ela não tivesse as características de ser mansa, de ser cuidadosa, não serviria. Isso é interessante. A igreja deveria fazer isso com a gente em alguma época aí, vez por outra, para saber como é que nós nos comportamos como líderes. Seu irmão fala assim: pastor Davi, não concordo com você. Vamos juntar nós 4 aqui e vamos dar uma coça nele, para ele aprender a respeitar, a obedecer. Para que não ocorra isso, nós precisamos realmente saber quem nós somos. Coisa do passado. Antigamente nós víamos, quando eu estiver chegando um tempo aí, pastor, você dá um aviso para mim. Antigamente a gente via chamadas Guerra Frias, anos 60, 70. Pessoal falando assim: olha, nós vamos detonar um explosivo não sei aonde, uma bomba atômica não sei aonde. Até que surgiram os mísseis balísticos intercontinentais, 12 mil quilômetros, ogivas nucleares. Depois eles descobriram as ogivas nucleares. Agora nós vamos realmente destruir uma cidade. Aí veio lá um que alcançava 23 mil quilômetros, 8 ogivas nucleares. Como você fazer frente a isso? Hoje, não se fala mais nisso. Desativado. Para quê? Não serve mais. Isso era coisa do passado. Antigamente as pessoas guerreavam a cavalo com suas espadas, seus guerreiros famosos, seus ninjas. Como fazer frente a isso? Não consegue. O que se consegue hoje? Mídia. Se planta alguma coisa a respeito de um país, olha para a Síria. Não precisa ir muito longe. Se planta alguma informação na mídia a respeito de um país, é o suficiente para ela ser destruída. Eles mesmos se destroem. A igreja tem que ter cuidado, nós não estamos isentos disso. Nós precisamos realmente ter uma cultura. Ontem eu estava falando com os pastores a respeito disso. Precisamos ter uma cultura, precisamos saber lidar com essas coisas. Precisamos ajustar essas pessoas que estão chegando, e até mesmo aqueles que já estão aqui, a cultura da igreja. Para que a gente não tenha essas dificuldades. E isso Jesus fazia muito bem. Ele criou uma cultura para aqueles discípulos. E nós precisamos disso. Uma outra coisa interessante também. Tem um homem chamado aí Michał Konciński, psicólogo, PhD pela Universidade de Cambridge, departamento chamado de psicometria. Anota esses nomes. Michał Konciński, psicometria. Depois você vai ver isso aí. Ele que diz que estudou em 2012, ele fez uma pesquisa, um trabalho, dissertação do seu doutorado, exatamente na questão Facebook. Na época, pouco antes, não era privado. Hoje você segmenta os seus amigos, mas na época era livre, era público. E ele pediu para algumas pessoas conhecidas para fazer esse teste. Isso foi muito interessante, querido. 2012. Ele que diz assim que você demonstra, você expõe traços digitais cada vez que você anda. Eu sei que tem gente aqui com celular. Talvez o Tatão, que tocou aqui, esteja com celular. Não sei se os outros. Mas cada vez que alguém se desloca de um lado para o outro, ele está dando impressões digitais. Ele está emanando impressões digitais. Não precisa você estar conectado. Felipe, que é estudioso desse negócio também, pergunta para ele. Tem lá uma informação em cada celular seu que é particular, que diz para as operadoras, ou que dá a possibilidade para as operadoras te monitorarem. Qualquer deslocamento. Pesquisas, queridos. Uma outra coisa. Facebook. Anota isso. Você que é adepto do Face.
Mas só para não deixar você desconfortável, eu também tenho celular. Embora preferisse sinal de fumaça, como nos meus ancestrais. Sinal de fumaça, ele não é decodificado, não tem vírus, não tem hackers para descobrir. Eu também tenho Facebook, embora use muito pouco. Mas eu preferia usar caixinha de fósforo. Quem lembra? Leonesa, Domingos, Davi é mais novo, Pedro, Marta. Colocava uma caixinha de fósforo numa ponta de uma linha e na outra ponta de uma linha a gente falava, é hora de brincar, vamos brincar. Brincar de quê? Fazer fazendinhas com filhote de manga que caiu no chão, colocar as perninhas, os bracinhos, colocar lá as cabecinhas para a gente fazer aqueles bichinhos, boizinhos, fazer aquela fandinha. Talvez o Jorge lembre disso. E tantas outras coisas. Também não se decodifica, também não se expõe. Mas isso é coisa do passado. Não adianta a gente querer trazer isso de volta. Foi? Coisa interessante, pelos acessos, está falando de Facebook, pelas curtidas, pelos programas musicais, pelas músicas, filmes, fotos de perfil, quantidade de contatos. É possível definir se esse usuário é extrovertido ou introvertido. Lembra lá do método 5 grandes? Que antigamente se avaliava através de um questionário para saber como você era, não precisa mais, coisa do passado. Hoje basta alguém acessar seu Face, seu perfil, e ele vai começar, uma pessoa especializada, logicamente, psicometria, ele vai descobrir que tipo de pessoa você é. Qual é o seu comportamento, o que você pensa. Vai mais, cor da pele, filiação religiosa, filiação partidária, grau de inteligência, empresas que querem contratar alguém. Quando os professores de universidade, talvez escolas, nível médio ou nível inferior, vão fazer algum teste, passa por uma exposição, além da prova de qualificação, uma exposição, talvez falar alguma coisa, dar uma aula. O que eles avaliam isso? Comportamento, os medos, a capacidade dessa pessoa. Tem uma banca lá fazendo isso. Não precisa mais. Se ela quiser, ela descobre esse candidato através do que ele faz. Se essa pessoa é usuária de álcool, drogas ou cigarro. Vai mais. Se esses filhos, se o pastor Davi, se a Alcione, se a Naná e outras pessoas, são filhos de pais separados. Misericórdia é uma realidade, queridos. Está pouco, tem mais. Segundo esse método desenvolvido por Michał Kosinski, anota, avaliando apenas 10 curtidas no seu Facebook. Esse método, ele consegue superar a avaliação de um psicólogo. Tudo que o psicólogo pensa a respeito de você, com apenas 10 curtidas que ele vai avaliar, ele consegue saber mais do que o psicólogo sabe da sua vida. Depois, 70 curtidas, ele sabe mais do que os seus amigos, aquele amigo mais íntimo, aquele cara do peito, aquela menina do peito, ele sabe mais do que ela. Depois, 150 curtidas, o método, ele conhece mais do que os seus pais. Vamos avaliar Jane, minha filha. Ele vai saber muito mais dela do que eu sei, pelas informações que ela tem no seu perfil, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Estamos refém? Não. É uma realidade. A gente nunca mais vai voltar à caixinha de fósforo. 300 curtidas. O método sabe mais do que o seu parceiro, esposa, marido,
E assim vai, queridos. Muito mais que isso, talvez eles consigam saber mais do que nós mesmos, por aquilo que nós postamos, por aquilo que nós escrevemos, por aquilo que nós curtimos, quando nós visitamos. Outra coisa, curtidas de produtos, determinados produtos, roupa, perfume, sabonete, sei lá, shampoo, qualquer coisa assim, sapatos, define para o método, para essa pessoa é homo ou heterossexual, homem ou mulher. É duro. É onde nós estamos. Irmão, o que a igreja pensa de mídia social? Mais uma vez, eu não estou falando em nome da igreja. A gente nem chegou a discutir isso. Mais uma vez, eu estou querendo trazer reflexão para você. Mais uma vez, querendo dizer para você que essas coisas muitas vezes têm levado homens e mulheres de Deus, não de 1 ano, mas de 10, de 20 anos, se afastarem do Senhor. Sozinhas. Movimentos sequenciais. Sabe quando você está com o seu celular e de repente você vibrou? Aí você dá uma olhada para o lado e tal, tira o celular do bolso e uma mensagem. Ou então, será que alguém ligou? Isso é comum, às vezes eu estou lá atrás e vejo isso. De repente alguém tira o celular, dá uma olhada aí, coloca no bolso. Será que alguém mandou uma mensagem? Será que alguém está precisando? Sabe como é que a psicometria lê isso? Instabilidade emocional. Lá no Edir Macedo, no templo de Salomão, ele diz assim, passou dessa porta, celular desligado. É possível você passar 1 hora com seu celular desligado? É possível. 2 horas. A gente passa mais que isso e não morre. E se você fizer isso, seu parente não vai morrer, não vai adoecer por isso. Deus protege, Deus guarda. Nós temos experiência com isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ninguém adoece na família, ninguém morre na família. A pessoa não fica angustiada, desesperada, como se tirasse o celular dela. Sofre, chora. Muitas vezes você tira o celular de uma criança, ela esperneia, grita, ela adoece, tem que levar para o hospital, porque isso é uma questão, uma extensão. Torna-se uma extensão. Tira ela do computador e ela fica depressiva. Olha, queridos, internet, celular, mídia social, essas coisas todas, a gente realmente não pode voltar atrás. A única coisa que nós podemos fazer é que a gente não deixe isso aí realmente se tornar uma extensão das nossas vidas. Jesus é que tem que se tornar uma extensão das nossas vidas. O Evangelho, os nossos relacionamentos. Uma outra coisa interessante, substituir pessoas. Às vezes substitui até Jesus por isso. A pessoa passa tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo ligada no celular, que ela esquece, não tem momento de oração, não tem momento de leitura da Bíblia, não tem mais comunhão com ninguém, fala muito pouco com filhos, fala muito pouco com esposas. Um dia ela, filho, quero ter uma conversa com você, pai. Mãe, já estou usando droga, já estou viciado, já estou fazendo aquilo, muito tempo. Porque ninguém tem tempo. Às vezes a gente imagina assim que, ouço muitas vezes pessoas falando, eu tenho 3.000 seguidores, amigos, tenho 5.000 contatos. Sabe como a psiquiatria olha isso, lê isso? É engano. Eu devo ter uns 200, se muito. Agora, desses 200, imagina quantas pessoas, de fato, eu comunico com elas. Responda você mesmo.
Ela diz engano para mim, engano para você que tem 3.000 contatos. Você não vai conseguir. Mais amigos, mais solidão. Mais contatos, mais solidão. Mais seguidores, mais solidão. E assim vai. O que nós pensamos disso? Versículo 4, capítulo 2. A palavra diz assim, vou ler na versão atualizada. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A gente vê que o Espírito de Deus elogia muito essa igreja. Você é perseverante, você tem boas obras, você não suporta os maus, você põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, você trabalha exaustivamente, você faz de fato, você é uma pessoa ativa na obra, mas tenho, porém, contra ti uma coisa: você esqueceu o seu primeiro amor. Você esqueceu a boa parte, como disse Jesus para Maria, para Marta. Ativismo, querido, nunca chamou a atenção de Deus. Não vai chamar. Você esqueceu a boa parte, Marta. O que é esquecer a boa parte? Lucas 10:42, se você quiser anotar. É interessante, queridos, eu não gerei o roteiro da célula para essa semana, porque, na verdade, assim, eu não quero nas células que aconteça discussões, tipo concordo, discordo, não é assim, tem desse jeito. Não, uma reflexão para você individual. Se você quiser usar isso para discutir na célula, fica livre. Mas eu não queria que você tivesse um papelzinho lá para que você viesse a fazer isso. Se você quiser escolher também um tema livre, fica à vontade, Deus te abençoe. Escolha um bom tema. Mas o propósito realmente é não deixar que você gere ali, não é o nosso propósito. É despertamento, isso é individual. Não serve sequer para o grupo, isso é individual. Cada um sabe. Primeiro amor, escolheu, você deixou de escolher a boa parte, Lucas 10:42. As coisas mais elementares Jesus estava falando realmente para essa igreja. No relacionamento. As coisas mais elementares no relacionamento. Comunhão, unidade, ouvir, falar, perguntar, obedecer. Vocês fazem muitas coisas, vocês trabalham, são exaustivos. Parabéns por isso, ele fala. Mas o que é mais importante vocês não estão fazendo. Certa vez Jesus falou também para os fariseus: vocês dão dízimo do cominho, do endro, do não sei o quê, mas a misericórdia, a compaixão vocês deixam de lado. Não adianta nós trabalharmos muito, se o nosso relacionamento não está existindo. Se nós estamos num quarto, cada um de nós no seu quarto, em particular, vendo essas coisas, deixando de realmente buscar aquela pessoa, deixando de conversar com ela, olhar, não tem nada melhor, querido, do que você ver a reação de uma pessoa quando você fala com ela. Tem um livro chamado... deixa eu ver se eu me lembro. Vou me lembrar. Mas antes disso, outra coisa que Jesus fala para essa igreja, que eles haviam desenvolvido uma mentalidade de cerco. Na sua determinação, perde-se o seu amor a Deus e o seu amor de uns aos outros. O corpo fala, o livro. Muito coisa do passado também, mas muito lido para profissionais de comportamento, advogados, algumas pessoas que precisavam, sociólogos, algumas pessoas que precisavam conhecer realmente a reação do corpo humano. E ele fala assim: você quer saber se uma pessoa realmente é seu amigo? Duas coisas. Chama essa pessoa para comer junto, irmão Pedro e irmã Marta. Ou então, chega para ela e dá um abraço nela.
5 sentidos nós temos. 4 nos enganam, mas o tato, ele não nos engana. Eu amo você. Abraça ela e você vai sentir se de fato ela ama você. Fernanda. É desse jeito. E Jesus estava falando para essa igreja exatamente isso. Marido não vale porque marido fica muito duro. Né, Rodrigo? Brincadeira. Jesus estava falando disso para essa igreja. Trabalham, têm cuidado, mas o relacionamento comigo e com as pessoas está ruim. Volta aquela primeira essência, volta aquele primeiro amor, volta tudo. Lembra quando a gente realmente conheceu Jesus? Fulano, eu preciso que você vá em Teixeiras e pegue um negócio para mim prontamente. Vá agora. Ah, não sei. Eu acho que hoje eu tenho 3 discipulados, tenho célula. Não posso, estou sem gasolina. A pessoa nem queria saber disso, arranjava um jeito e ia. Primeiro amor. Vem orar na igreja. Se nós tivermos aqui um tanto de novos convertidos, essa igreja estava cheia no relógio de oração. Sim ou não? Primeiro amor. Que hora que eu vou orar? Tem alguém de madrugada que vem aqui estar comigo? Primeiro amor. A gente vai ficando crente velho, vai esquecendo essas coisas. A igreja de Éfeso começou a esquecer isso. O que era elementar, comunhão, unidade, ouvir, falar, perguntar, obedecer. Outra coisa, queridos. Lembra que Jesus, quando estava passeando por aí, tocava as pessoas. Ele não tinha dificuldade com isso. Leprosos, não podia tocar, era sacerdote. Ele não estava com problema. Coxos, paralíticos, prostituta, ladrão. Ele não tinha problema com isso, ele ia todas as pessoas. Festa, vamos dar um banquete aqui, senhor. O senhor vai? Vou. E se faltar vinho? Tem água? Tem água. Sai, está aí, está bombando. Então vamos transformar a água em vinho. À medida que nós vamos crescendo, a gente vai esquecendo essas coisas elementares. Vamos ficando mais robustos espiritualmente. Uma das grandes demandas do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, não é porque eles preferiam Apolo, Pedro ou sei lá outros, mas aqueles que falavam assim, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, excluía a maioria daqueles crentes de Corinto. Meninos de programa, meninas de programa que se convertiam e iam para a igreja. Pessoas que comiam comida sacrificadas, endemoniados que se convertiam. Macumbeiros, feiticeiros. Vocês são a ralé da igreja, fiquem para lá, eu sou mais santo que vocês. Então, querido, Jesus ele não fazia essa exclusão, ele ia atrás. E por último, nosso coração, uma das coisas que ele estava falando também para aquela igreja, é que esse coração, ele deveria realmente estar pulsando. Havia um código na Grécia, quando uma pessoa era muito amiga de outra, ela se juntava coração com coração, lado esquerdo com lado esquerdo. Entre os esportistas do voleibol, do basquetebol, eles fazem o contrário. Lado direito com lado direito, já viu? Fazer uma cesta extraordinária, vai e um se choca com o outro. Já viu, Daniel? Lado esquerdo com lado direito com lado direito. Sou contigo. Obrigado pela assistência. Vamos vencer. Somos conquistadores. Mas Jesus estava falando assim, olha, seu coração, você tem que juntar com outro coração. Não é por acaso. Dos últimos órgãos, falência dos últimos órgãos, o último realmente que acaba é o coração. Vai falecendo o rim, vai falecendo pulmão, intestino e por aí afora, mas ele está insistindo.
Tem um médico, Paul Brand, estudioso também disso. Ele diz que nesses momentos, o coração que bate 118, 120 por minutos, ele chega a 150, 200, 240 de uma forma desesperada de fazer com que esse corpo viva. O que você tem feito, queridos, para que esse grupo realmente sinta o seu coração? Qual o desespero que você tem chegado? Tem um texto lá em Judas que ele fala assim: olha, vocês têm que batalhar pela fé de vocês. E batalhar significa você agonizar pela fé de vocês e ir até as últimas consequências. Quando ele fala de perseverança, falando assim, você não tem que desistir de Deus. Não interessa se a mídia está aí, não interessa se o Facebook está aí, se os celulares são uma constância em nossas vidas, você não tem que desistir de Deus. Usa isso em benefício, mas isso não é o fim. Não queira fazer disso uma extensão da sua vida. Caso contrário, você vai perecer espiritualmente, muitas vezes fisicamente. Emoções, sentimentos, amizade, amor, é o que Jesus estava demandando. Você persevere nisso, nunca desista. Seja constante, seja firme. Você sabe o que foi falado para você, você sabe como é que você foi criada, foi plantada. Você sabe como esses membros chegaram aqui. Vocês têm uma cultura, não se afaste disso. Caminhe por esse lado.